ótimo. Ó, a estrutura aqui de outro desenvolvimento nota 1000. Então, a tese aqui foi lacuna na escola, lacuna da escola. Ó, gente, é outra tese bem legal que vocês podem adotar, a culpa na escola. Vocês vão fazer a culpa dizendo que a escola é conteudista, que ela só está preocupada no ensino tecnicista, que é aquele ensino voltado só para a memorização de conteúdos, para as provas. Então, devido a isso, não está preparando o aluno, os conhecimentos, aí você joga o tema, conhecimento na área da economia, conhecimento em relação ao respeito às diferenças. Então, vocês vão só jogar o eixo do tema. Outra tese bem legal, essa daqui, lacuna da educação. Ó, além disso, se for a tese 2, ó, vale para os concursos também. Se for a tese 2, vocês vão ter que usar um conectivo de adição. Eu vou mandar ainda na apostila. Esses, além disso, outro sim. Até nisso vocês estão sendo avaliados, porque se vocês for apresentar a tese 2, aí tem que colocar um conectivo aditivo. Então, como aqui era a tese 2, aí o participante colocou além disso. Poderia ser outro sim, ademais, estava certo também. Além disso, é válido ressaltar que a lacuna no sistema de educação potencializa essa conjuntura. Ó, gente, aí aqui é versátil. Vocês podem dizer, além disso, é válido ressaltar que a omissão do governo potencializa essa conjuntura. Além disso, é válido ressaltar que a negligência da família potencializa essa conjuntura. Entendeu? Tanto que é fácil fazer um tópico frasal. Vocês vão só usar o conectivo e trazer a tese. Só isso. Não vão falar nada aqui a mais, tá? No tópico frasal é só apresentar a tese. E pronto. Feito isso, pronto. Agora eu vou pensar no repertório. Se eu culpei a escola, eu posso colocar qualquer repertório na educação, gente. Poderia ser qualquer um que fale da educação. Paulo Freire, o Nelson Mandela, qualquer repertório da área da educação. Só que esse participante nota 1000, ele colocou um período histórico. Quem já estudou a era Vargas na escola, o governo do presidente Getúlio Vargas, né? Que foi muitos anos que ele governou, né? Ó, isso acontece porque desde o século XX, com a implementação de um formato tradicionalista de ensino pelo ex-presidente Vargas, cristalizou-se um modelo educacional que negligencia o aprendizado de temas transversais, a exemplo de concepções básicas da cidadania. Pronto, gente, então a pessoa está dizendo aqui que desde o governo de Vargas, que foi defendido o ensino tradicional, aquele ensino baseado só em decoreba, em conteúdos desvinculado da realidade. Então, o aluno ele não está aprendendo sobre racismo, sobre valorizar as pessoas com deficiência, sobre as questões relacionadas ao tema, entendeu? Então, agora vocês têm que fazer muitos alunos pegar esse modelo e deixar cidadania. Não pode. Assim, se for na área da cidadania, se for na área da saúde, vocês têm que dizer assim, ó, a exemplo de concepções básicas de saúde. Se for na área da economia, a exemplo de concepções básicas de economia, tá? Vocês têm que adaptar bem aqui. Pronto. Então, eu já falei do tópico frasal e do repertório. Agora chegou na parte que os alunos acham pior, gente. Agora, o embasamento. Vocês podem ver que é a partezinha maior, né? Só que não se preocupem que vocês não precisam escrever desse tanto aqui, não. Tá bom? Vocês não precisam escrever desse tanto aqui, não. Então, ó, vamos ligar o conectivo nessa perspectiva com o desconhecimento de parte da população. Ó, então, agora ele vai culpar a escola, vai fazer a crítica mostrando que a escola não está informando que é preciso ter o registro de nascimento. Com o desconhecimento de parte da população oriunda, quer dizer, que advém, né, da escassez instrutiva sobre a relevância, quer dizer, importância da garantia de direitos
a uma invisibilização da situação sofrida pelas pessoas que não possuem documentos basilares, como a certidão de nascimento. Aqui foi a causa, gente. Ó, vocês podem ver que no desenvolvimento tem a causa e a consequência. Então, qual foi a causa? A omissão da escola, que não está informando. Precisa tirar o registro de nascimento, não estão informando. Qual é a consequência? Os conectivos de consequência, você pode dizer desse jeito, como consequência disso, em decorrência disso, com efeito, em efeito, o corretor já vai entender pelo conectivo que você já vai apresentar uma consequência. Mantém-se o quadro de ausência de ações sociais efetivas no que tange a reversão, quer dizer, a mudança desse contexto, fragilizando com isso a isonomia, quer dizer, igualdade, presente nas relações democráticas. Então, a consequência da escola não informar é que vai manter do mesmo jeito o quadro errado, né, de pessoas sem documento. Olha, ele já podia parar bem aqui, gente, porque a marca de autoria ela pode ser uma consequência, mas ele ainda quis colocar, entendeu? Então, tá certo também. Dessa forma, é imprescindível combater a falha do processo educacional, visto que marginaliza uma classe da sociedade. Ó, aqui podia adaptar. Dessa forma, é imprescindível combater a negligência do governo, entendeu? Podia jogar aqui qualquer tese. Então, vendo como é versátil, é só, pode ser esse desenvolvimento em qualquer modelo. Só é vocês adaptar o tema, trazer o tema que está sendo proposto. Então, ó, primeiro, tópico frasal, que é a apresentação da tese. Depois, o repertório, combinando com a tese. Depois, o embasamento, a argumentação. Depois, marca de autoria. 4 períodos. Fechar com chave de ouro. Pronto, pode passar. Já está ficando claro o desenvolvimento? Vai ficar, né? Ao longo das aulas é muita coisa, mas vai dar certo. Estratégias de argumentação para a redação. Ó, aqui é só continuando. Eu vou mostrar como é que vocês fazem a relação de causa e de consequência. Tá bom? Cadê? Causa e consequência. Ó, nessa técnica, primeiro você deve apresentar um motivo para determinada situação acontecer. E depois deve evidenciar os efeitos. Gente, no tema da automedicação, muita gente colocou causa, falta de fiscalização, né, a venda livre de medicamento. Então, qual é a consequência disso? Aumenta a questão das pessoas estarem indo às farmácias comprar remédio sem prescrição médica e elas irão adoecer, podem apresentar intoxicação, alergia. Pronto, então eu apresentei a causa e a consequência de forma oral, né? Mas a melhor forma de desenvolvimento é essa, é você apresentar a causa e a consequência, porque não vai ficar lacuna para o corretor. Aí aqui está mostrando quais os conectivos de consequência. Pode ser o com efeito, por consequência, como resultado, consequentemente. Pode passar. Aí nós vamos ver outro exemplo. Outro exemplo de uma redação nota 1000. É a mesma, gente. É aquela mesma lá que falou do governo de Vargas. Mas aqui a gente vai mostrar só... Cadê? A consequência. A causa foi a omissão da escola. Qual foi a consequência? Como consequência, vocês podem copiar. Por exemplo, quando vocês forem apresentar uma consequência no tema de vocês, vocês podem dizer como consequência, tá certo, tá? Como consequência disso, mantém-se o quadro de ausência de ações sociais efetivas no que tange a reversão desse quadro, fragilizando com isso a isonomia, quer dizer, a igualdade presente nas relações democráticas. Aí só que vocês vão só adaptar, colocar a consequência no tema de vocês. Pode passar. Argumento de autoridade. Gente, aqui é o repertório. A competência 2 e a 3, gente, elas são irmãs.
bem parecidas, viu? A competência 2 e a 3 é muito bom, assim, muito importante você não errar muito, porque o que você erra, não erra na outra também. Então, se você esquecer do repertório, perde ponto na 2 e na 3. Se você não fizer aquela referência correta do repertório com o argumento, perde ponto na 2 e na 3, porque impacta na capacidade de selecionar, de relacionar, de interpretar os argumentos. Então, ó, o argumento de autoridade é o repertório. Nessa técnica, utiliza-se algum autor que seja referência naquilo que você está abordando. Quer dizer, algum autor que combine com o tema. Se eu estou falando na área da saúde, eu vou usar, por exemplo, Platão, que diz que o importante não é viver, mas viver bem. Se eu estou falando de saúde, como é que eu pego, por exemplo, Pierre Levy afirma que toda tecnologia cria o excluído. Não dá certo. Combinar uma citação de exclusão da tecnologia no eixo saúde. Então, fica desproporcional. Então, você tem que combinar, gente, o repertório com o tema. Aí, aqui está destacadinho de amarelo, porque a gente está destacando só a parte aí que está falando. Não está falando do argumento de autoridade? Então, é o repertório aqui, ó. Isso ocorre. É do Enem 2022 também, gente, sobre a falta de registro civil. Isso ocorre... A tese aqui foi falta de política pública. Então, ela vai apresentar o repertório para validar o argumento. Isso ocorre principalmente porque, como já mencionado nos estudos da antropóloga Lilia Schwartz, há a prática de uma política de eufemismos no Brasil, ou seja, determinados problemas tendem a ser suavizados e não recebem a visibilidade necessária. Gente, eu não sei se vocês já estudaram essa figura de linguagem chamada eufemismo. Eufemismo é quando você tenta suavizar uma situação. Em vez de eu dizer, fulano é mentiroso, eu chego com a educação e digo, fulano faltou com a verdade. Fulano morreu. Não. No eufemismo eu digo assim, fulano partiu dessa para outra melhor. Ao invés de eu dizer, fulano é ladrão, eu digo assim, fulano se apropriou de bens que não lhe pertencem. Não é mais bonito eu dizer assim, você se apropriou do que não lhe pertence, do que eu dizer, você é um ladrão, né? Então, o eufemismo é isso, é uma figura de linguagem que ela suaviza as expressões. Então, essa política de eufemismo é um ótimo repertório, que é quando uma situação ela pode ser grave, 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 mas está tão banal, está tão rotineira, que ela passa a ser suavizada. É como se as pessoas acostumassem, que ela ocorre tanto, e fica natural, e está errado isso. Né? Então, é uma crítica mostrar que essa política de eufemismo com os problemas sociais do Brasil. Então, aqui é um repertório que vocês também podem usar. Pronto, pode passar. Aí a gente destacou só argumentos de autoridade. Aí. Exemplificação. Outra técnica do desenvolvimento. Exemplos. Nessa técnica de argumentação, há uso de exemplos para justificar a tese. Estes podem ser reais, algum fato que aconteceu, ou ainda você pode utilizar exemplos apenas para ilustrar. Além disso, as próprias informações dos textos motivadores podem servir como exemplo, desde que você faça uma paráfrase. Gente. Não é copiar lá do texto motivador do jeito que está, não, porque o corretor vai usar as teclas e na hora que ele clica, sai tudo pintado, se você colocar igual. Você só parafraseia, coloca com outras palavras. Não esqueça que, nesse caso, a paráfrase do texto motivador não servirá como repertório. Você deve usar um repertório que não esteja na coletânea. Tem que ser outro, novo. Outra vez, outro desenvolvimento. Deixa eu ver. Sobre o Enem 2022, invisibilidade no registro civil. Olha, agora vai mostrar um exemplo. No Brasil, é possível observar esse cenário nas condições precárias às quais os invisibilizados têm de se submeter. A exemplo de trabalhos análogos, quer dizer, semelhante à escravidão, e a impossibilidade de se obter educação formal. Então, gente, aqui fez uma analogia entre o trabalho análogo à escravidão, é outra forma, exemplos, tá bom? Por exemplo, quando você fala, por exemplo, cita doenças e cita essas doenças,
Você está dando exemplo, né? Pode passar. Ah, gente, agora é a marca de autoria. Ó, a gente não está vendo nada novo, a gente está aqui vendo cada passo dos 4 elementos, viu? Ó, a gente estava lá no embasamento, agora a gente vai para a marca de autoria. Isso aqui, gente, no Enem, por exemplo, o participante usou tópico frasal, usou um repertório, fez um embasamento maravilhoso. Se ele não fizer uma marca de autoria, é 160 pontos dos 200. O corretor só pode dar 200 se tiver a marca de autoria. Isso aqui demonstra a nível máximo de domínio da estrutura. Você, é como finalizar com chave de ouro. Até no material tem, que é a famosa finalização com chave de ouro. Então, você tem que fazer uma marca de autoria, que é um desfecho crítico. Ó, aí aqui eu vou mostrar algumas formas de vocês finalizarem. Nele, o aluno destaca uma consequência da problemática. É só uma possibilidade, pode fazer de outra forma. E aqui, gente, eu peguei aqui de um exemplo, depois foi que eu vim ver que esse tem um verbozinho errado aí. A gente vai arrumar bem aqui, que a redação tinha esse errinho. Desse modo, se o problema do bullying persistir, vocês vão trocar esse teremos por haverá, porque teremos está em primeira pessoa e não pode usar a primeira pessoa na redação. Haverá mais indivíduos que desenvolverão ansiedade e depressão. Ó, é simples. Vocês vão só dizer, por exemplo, assim, se o governo se mantiver negligente, o problema tenderá a aumentar, tenderá a se intensificar. Gente, é bem simples a marca de autoria. Vocês vão só reafirmar a tese ou o tema, de novo, e mostrar que é parecido com o arremate, viu? Enquanto tem o arremate na introdução, aqui é o arremate do desenvolvimento, só porque é outro nome. Chama marca de autoria, viu? Marca de autoria, fechamento crítico, desfecho crítico, que mais? Conclusão do período, tem vários nomes. Você também pode fazer um resumo da argumentação, é outra forma. Ó, não precisa ser desse tanto, não, gente, aqui é para vocês escolherem. Pode escolher, por exemplo, minha marca de autoria vai ser por consequência. A minha vai ser por resumo. Aí vocês vão escolher só uma. Aí o que eu aconselho? Eu sempre digo isso para meus alunos. Vocês fazer duas. Tipo assim, no D1, vocês fazem por consequência. Aí no D2 faz por resumo. Ou então, no D1 faz por inversão sintática. No D2 faz por resumo. Vocês fazer duas diferentes em cada desenvolvimento. Ó, no resumo fica assim. Sempre tem que colocar um conectivo e conclusão, tá? Logo, assim, desse modo. Assim, fica visível que as falhas na educação, aqui a tese foi a culpa da escola, foi a lacuna na educação. Assim, fica visível que as falhas na educação motivam a persistência dessa situação. Ó, vocês podem adaptar. Ó. Assim, fica visível que a omissão da família motiva a persistência dessa situação. Assim, fica visível que a falta de informação motiva a persistência dessa situação. É bem versátil. Pode fazer do jeito que quiser. Pode passar. Ó, agora nós vamos ver outro tipo de marca de autoria. Ó, desfecho apresentando uma possível proposta. Essa daqui é uma das que os alunos acham mais simples. Ó, nesse desfecho, o vestibulando deixa evidente que o problema precisa de uma solução. Logo, é preciso que medidas sejam tomadas a fim de amenizar esse revés. Entendeu? Logo, é preciso encontrar medidas capazes de resolver essa situação. Pode ver que é parecido com o arremate que você usa na introdução. Aí, aqui nos exemplos, vai ter só o modelo de desfecho crítico. Lá no finalzinho tem assim, logo, a inovação do governo, gente, aqui a tese foi a negligência do governo. Logo, a inovação do governo oferece somente prejuízos à dignidade da população. A culpa do governo só reafirmou, entendeu? No exemplo 2,
No exemplo 2, diz assim, ó, desse modo, enquanto a desinformação, a tese aqui foi a desinformação, a falta de informação. Desse modo, enquanto a desinformação e a assistência precária se mantiverem, a procura pelo registro de nascimento será reduzida. Então, ó, você vai só reafirmar a tese. Pode passar. Gente, aí tem mais. Ó, as melhores formas, todas aquelas que eu mostrei estão certas, gente, mas a melhor forma que eu acho, eu sempre digo para meus alunos, a melhor forma que eu acho de vocês fazerem a marca de autoria é essas últimas aqui. Que é quando você faz por inversão. Teve um ano, deixa eu ver bem aqui, foi antes de ser a Sebrasp, ano de 2022. Se o aluno não fizesse uma marca de autoria por inversão sintática, não podia tirar 1000, não. Por exemplo, a redação dele estava maravilha. Competência 3, tudo certo. Mas se ele fizesse as marcas de autoria, ou por resumo, ou por consequência, e não tivesse pelo menos uma com a inversão sintática, não podia dar 1000, não. Entendeu? Então, eu sempre digo logo, ó, gente, vamos fazer uma marca de autoria por inversão sintática. É quando, não interessa muito saber, não, a gente vai só inverter. Eu não sei se na escola vocês já estudaram o período composto por subordinação, as orações subordinadas, para fazer a inversão por inversão sintática, para fazer a marca de autoria por inversão sintática, é só vocês trocar a oração principal com a subordinada. Ó, não é difícil, é só fazer assim, ó. Logo, não pode esquecer dos conectivos de conclusão, gente. Logo, assim, desse modo, tá? Ó. Logo, enquanto a negligência do governo se mantiver corrente, o bullying continuará a afligir o Brasil. Assim, se não houver invalidação da negligência do governo, manter-se-á em vigor o ou a fome no Brasil, entendeu? Então, ó, vocês vão pegar desse jeito aí e só jogar o tema e a tese. Logo, enquanto a omissão da família se mantiver corrente, o vício em jogos, games eletrônicos continuará a afligir o Brasil. Entenderam? E agora é um deboche. É outra marca de autoria que o material exige, que é uma das melhores. Ó, aqui são as melhores formas de vocês fazerem a marca de autoria. Deboche. Mas não é aquele deboche xingando, não, gente. É só você dizer que é ilógico pensar que num país que se consagra desenvolvido, vamos colocar aí a economia, o endividamento seja colocado em segundo plano. Logo, é ilógico pensar que, num país que se consagra desenvolvido, a saúde, ó, esse ó pode ser os, pode ser as, a saúde seja colocada em segundo plano, entendeu? A tecnologia. Então, vocês vão tirar só 2, vão colocar um no D1 e vão colocar outro no D2. Tem que ter 2 marcas de autoria, que é 2 desenvolvimentos. Pode passar. Gente, aqui é só o que já passou. Eu estou só mostrando os mesmos elementos da estrutura. Ó, com esse meu material, gente, vocês conseguem montar a redação. Vocês vão, por isso que eu mando imprimir, ó, vocês vão pegar essa apostila, dá para fazer o desenvolvimento quase todo, só não dá para fazer a questão da causa e consequência, mas o resto dá. Ó, vocês vão pegar esse modelo, cadê? Desenvolvimento. Aqui. Ó, sob esse viés, é válido destacar o ou a. Aí você coloca a tese. É válido destacar a negligência do governo como promotor do revés ou do... Aí pode colocar o tema, se quiser. Mas é melhor colocar um sinônimo do problema. Então, quem tiver com essa apostila impressa, vamos preencher
Vamos preencher esses tracinhos bem aí. Outro, gente, não é que tenha que ter 4, não. Aí é 4 modelos para vocês escolher um, tá bom? Para o D1. Lembrando que aqui é no D2. A forma do ou aí é para o D1, a forma do D2 é outra, porque é a tese 2 tem que ser um conectivo de soma. Nesse sentido, é inegável que a questão do ou da automedicação colabora para. Não, troquei bem aqui, é a tese logo. Nesse sentido, é inegável que a questão da desinformação, da venda livre de medicamentos, colabora para o problema da automedicação. Entendeu? Agora é outro modelo. Diante desse cenário, que é um operador argumentativo, vale destacar o ou a falta de planejamento econômico como causador do endividamento. Entendeu? Diante desse cenário, vale destacar a negligência do governo como causador da fome no Brasil. Vocês vão só adaptar. Outra forma, sob tal ótica, é importante mencionar que a influência midiática influencia na existência desse problema, influencia no aumento da automedicação. Pronto. Então, aí é suficiente. Tem 4 modelinhos aí. Ó. Vale para o concurso, vale para o Enem. Porque os concursos também querem o tópico frasal. Então, aí é uma forma de vocês apresentarem. E eles também querem ligar com o conectivo. Então, aí já vem. Viu? Sob esse viés é um conectivo. Nesse sentido, é um conectivo. Pode. Esses tracinhos é para tu jogar o tema que a tua redação estiver pedindo. Entendeu? Qualquer tema, gente. O material é muito importante, muito pertinente na hora de produzir. Pode passar. Para o 2 agora. O desenvolvimento 2 é um pouquinho diferente, porque agora vocês vão usar conectivos de soma e adição. Até nisso vocês estão sendo avaliados. Olha, eu destaquei ademais ou trouxe além disso, tá? Até nisso. Aí já é outra competência, outro critério, gente. Os concursos também querem. Tem que ter conectivo. Ademais, ou agora é a tese 2. Então, lá na introdução, vocês não disseram o segundo motivo, agora vocês vão jogar esse motivo lá no desenvolvimento 2. Ademais, outro motivo para a progressão do problema é o... Aí coloca a tese. É o, deixa eu ver o quê? É o consumismo, é o desemprego. Outro sim, o ou a, que mais? A influência midiática, a negligência do governo, a desinformação, o individualismo. Você coloca a sua tese, 2. Também precisa ser considerado. Se a tese for feminina, gente, é considerada, tá bom? Se você colocar assim, eu trouxe a influência midiática é feminina. Precisa ser considerada, tá? Agora outro. Além disso, vale ressaltar o ou a e colocar a tese 2. Como mais uma causa para o ou a, aí coloca o tema. Fome no Brasil, endividamento, impacto do lixo eletrônico. Ademais, é nítido que o tese 2. Que mais? Individualismo, mentalidade capitalista, legado histórico, faz com que haja uma expansão desse problema. O desse problema é o tema. O corretor vai entender que você fez só uma retomada por conectivos. Pronto, gente, aí é o 2. Então, eu mostrei como fazer o tópico frasal do D1 e do D2. Agora, quando eu for recebendo, eu quero ver se vocês estão sabendo usar o material. Tem muitos alunos, gente, que não conseguem nem com o material. Né? Muitos alunos no curso presencial têm essa vantagem, que eu sento com o aluno, vou ensinando, mando ele chegar mais cedo, e aí vou mostrando direitinho como é que faz. Porque, às vezes, o aluno tem tanta dúvida que nem olhando o material ele não consegue. Mas outros já, de boa, já com o material, consegue montar. Mas não é difícil, não, gente. Qualquer dúvida pode mandar mensagem quando vocês forem montando o desenvolvimento.
Principais erros cometidos no desenvolvimento. Pode passar. Ó, gente, as lacunas. Eita, esse aqui tem muito. Lacuna. O que é lacuna? Um espaço em branco, né? É quando o corretor está lendo sua redação e ele percebe que você não fez o desenvolvimento de forma completa. E aí cabe a ele preencher. E aí ele vai tirar ponto. Você não está ali perto dele para dizer, eu quis colocar, eu ia colocar isso, eu quis dizer isso, mas ele vai tirar ponto. Você não deve deixar lacunas argumentativas. O que são as lacunas argumentativas? São os argumentos vagos, isto é, que não são especificados pelo participante. Desse modo, se o corretor for obrigado a pensar mentalmente o que você escreveu, é porque você deixou uma lacuna no texto. E aí, gente, perde ponto, viu? No Enem pode perder até 40 pontos. Nos concursos, como é critérios, aí você perde 2, 3 pontos, dependendo da quantidade. Se a redação valer 100 pontos, aí já perde 5, 10, dependendo do corretor, porque tem uns que é bem rígido, que eles tiram ponto além do que tinha que tirar, né? Outros já são de boa, já não tira quase nada. Para simplificar, vamos ver um exemplo aqui com lacuna. Aqui foi tirado de redações erradas. O desmatamento é meio ambiente. O desmatamento ocorre por diversos fatores, o que pode prejudicar o equilíbrio da fauna e da flora. Tem lacuna, gente. Que fatores? Parece que o participante não sabe quais são os fatores, porque ele não citou. Então, você tem que citar. Quando você disser diversas doenças, diversos problemas, você tem que dizer pelo menos um, para o corretor não ficar com dúvida. Agora nós vamos desfazer essa lacuna. O desmatamento ocorre por diversos fatores. Nunca dizer como, por exemplo, tá? Como, por exemplo, é uma expressão redundante. O como já é um exemplo. Então, você vai citar ou como ou por exemplo. Não pode as duas juntas. A exemplo das queimadas e extrativismo. Agora sim. Qual foi um fator? Queimada. O outro fator? Extrativismo, né? Que é a retirada de recursos da natureza. Então, agora sim eu preenchi. O que pode prejudicar o equilíbrio da fauna e da flora. Então, agora foi preenchido. Então, lacuna é isso, é buraco na argumentação, é quando você deixa o corretor preencher. A argumentação deve ter sentido. Pode passar. Deve ter sentido completo, sem necessidade de informações fora do texto. Como corrigir? Problemas a longo prazo. Eita. Peraí. Acho que eu deixei isso aqui sem colocar tudo. Gente, vamos ver esse aqui, sobre os cigarros eletrônicos. Diante desse cenário, é necessário analisar a questão educacional. Então, a tese 1 aqui, o tópico frasal, foi a lacuna da escola. A culpa na escola, tópico frasal. Tudo bem, até aqui tá bom, né? Agora, o repertório. A partir dessa realidade, de acordo com Voltaire, educar mal um jovem é dissipar capitais e provocar perdas e danos à sociedade. Pronto, o repertório aqui combinou com a tese, tópico frasal. Agora, é o embasamento, gente. Nesse sentido, tal afirmativa representa a realidade, pois a falta de informação entre os jovens sobre os malefícios dos cigarros eletrônicos, junto com as estratégias de mercado da indústria, estão permitindo a popularização desse produto, com a promessa enganosa de que as pessoas não serão prejudicadas, comparado ao cigarro normal. Porém, o seu uso pode implicar diversos problemas a longo prazo. E aí, estava indo tão bem, né? Mas quando ele disse diversos problemas a longo prazo, que problemas são esses? Então, aqui tem uma lacuna bem aqui, gente. Quem tiver com a apostila impressa pode até colocar um ponto de interrogação, pode colocar um traço embaixo, o corretor quer saber.
Agora, nós vamos já ver que vai estar correto na outra. Agora, a marca de autoria. Logo, é preciso que o governo proíba e aplique restrições para comercialização. Coloca aí no outro. Ó, o outro é o mesmo. Ó, então vamos ver só a parte. Ó. De implicar lá no final, gente, ó, diversos problemas a longo prazo. Por exemplo, dependência e doenças pulmonares. Pronto, foi preenchida a lacuna, entendeu? Então, vocês nunca vão colocar termos sem dizer o que é. Se você colocar em iluminismo, você tem que dizer século das luzes. Se vocês colocar ensino tecnicista, você tem que dizer o que é. Ensino voltado para a transmissão de conteúdo sem a relação, né, com os usos, as vivências do aluno. Você tem que explicar os termos para não ficar lacuna. Problemas sociais, aí tem que dizer a exemplo, aí cita um problema. Doenças mentais, a exemplo da ansiedade e depressão. Você não pode deixar lacuna argumentativa, perde ponto. Tudo que o corretor. Aí, às vezes, para você parece que não ficou nada, dúvida, nenhuma dúvida. Mas, às vezes, o corretor teve. Então, onde ele tiver dúvida, onde ele não entender, ele vai penalizar como lacuna, ele vai tirar ponto. Então, tem que ter cuidado com isso. Pode passar. Ah, aqui está mostrando mais exemplo de lacuna, gente. Deixa eu localizar na minha apostila. Pronto. Ó, por exemplo, o tema gravidez na adolescência, né? Aí eu disse, eu estou fazendo a redação, eu culpei a escola. A escola é também culpada pela gravidez na adolescência. Pronto. Então, ficou lacuna aí. Então, eu tenho que explicar por que a escola é culpada. Agora, vamos desfazer essa lacuna. A escola é culpada porque não debate a educação sexual. Por quê? Né? Eu já vi várias famílias brigando quando chega nesses conteúdos que a escola ensina. Eu não sei quantas pessoas dizem, a escola não presta para está ensinando o que não presta para meu filho, né? Então, já que a família não tem coragem de sentar e conversar, tem que deixar a escola ensinar. Mas não, tem uma mentalidade já um pouco retrógrada e não aceita nem que a escola ensine nos conteúdos do livro didático. Então, é uma crítica bem relevante essa aí, de não ter a disciplina, né? Então, no exemplo de cima tem lacuna, no de baixo já desfez a lacuna, devido ao tabu envolvendo esse tema por influência de crenças religiosas. Então, outra possibilidade de desfazer a lacuna, né? Tem religião que não permite falar sobre, né? Então, pode dizer também esse argumento. Então, já desfez a lacuna. Gente, aqui eu coloquei um modelo, eu coloquei um modelo de desenvolvimento que não foi desenvolvido como era para ser. Os reflexos do analfabetismo financeiro na formação do cidadão brasileiro. Ó, a tese 2, falta de informação. Ademais, como era a tese 2, aí colocou o conectivo de adição, ademais. Ademais, a falta de informação impulsiona ainda mais o analfabetismo financeiro no Brasil. Tópico frasal, apresentação da tese. Agora o repertório. Segundo Durkheim, o indivíduo só poderá agir na medida que conhecer o contexto em que está inserido. Ó, um repertório bom aí para falta de informação. Vocês podem ver que está combinando. Então, até aqui o participante foi ótimo. Agora ele tem que mostrar como é que essa falta de informação impulsiona o analfabetismo financeiro. Seguindo o seu pensamento, a população não tem mais noção de como administrar sua renda. Pronto, até aqui tá bom. Esse fato ocorre, pois o povo não sabe realizar de forma correta o manejo de sua economia. Ó, gente, aqui ele está reafirmando com outras palavras que o povo não sabe lidar com o dinheiro, mas ele não explica por que, não explica a consequência disso, é só dizendo a mesma coisa. Vocês podem notar que aqui a pessoa está só dizendo a mesma coisa com palavras diferentes. Então, pense como tem um desenvolvimento que vem assim, sem que as informações sejam totalmente desenvolvidas. E, por último, ele vai dizer a mesma coisa, com palavras diferentes. Ó.
Caso as pessoas continuem nessa situação, cada vez mais entrarão em dívidas. Nessa mesma situação de não saber lidar com o dinheiro, mas ele não diz como é que tem que fazer, né? Portanto, é necessário que o impasse seja resolvido. E aí repetiu a mesma coisa. Só foi enchendo linguiça aí, viu? Então, ó, ele vai ganhar ponto no tópico frasal, vai ganhar ponto no repertório, vai ganhar ponto na marca de autoria, e no embasamento vai ganhar só a parte que ele retoma a tese, mas ele não desenvolveu. Está aí reafirmando a mesma coisa, viu? Então, temos que ter muito cuidado com isso. Pode passar. Neste parágrafo, por exemplo, não há explicações eficientes para defender o argumento. No lugar disso, o aluno repete justificativas. Então, está errado, né? Outro erro bem comum é esquecer do tópico frasal, que é o primeiro período do parágrafo, onde você colocará o argumento a ser defendido. Então, gente, tem que lembrar do tópico frasal, senão perde ponto. Exemplo, dessa maneira, é notório que a lacuna educacional influencia na existência desse problema. Então, você não pode se avexar já e logo fazer embasamento ou repertório, não. Primeiro é o tópico frasal, que é a apresentação da sua tese 1 da introdução. Pronto. Aí está só alertando que você não pode esquecer. Tópico frasal nem nenhum dos elementos. Tem que vir todos. Pode passar. Encher linguiça. Fica repetindo a mesma coisa, gente. Não fique repetindo informações que já foram mencionadas. Por exemplo, o governo é negligente por não oferecer políticas públicas que auxiliem os moradores de rua. Dessa forma, percebe-se que o Estado é culpado por esse problema. Então, aqui você teria que citar um exemplo de política pública, né? A exemplo da construção de casas, exemplo da criação de programas sociais, né? Que seja voltado à construção de casas. Então, você tem que destrinchar, né? Tá repetindo a mesma coisa, não. O desdobramento de suas ideias precisa trazer algo novo. Por isso, não repita nada, mesmo que com outras palavras, porque o corretor vai entender que está só repetindo a mesma coisa. Ó, gente, eu já disse no começo da aula isso, ó. Colocar dois argumentos parecidos, gente, por favor, que fica a ideia de falso desenvolvimento. Então, quem escolheu negligência do governo não vai escolher mais falta de políticas públicas, ineficácia de leis. Quem escolheu falta de informação não vai escolher falta de debate, porque está parecido. Então, vocês têm que colocar duas teses que não sejam parecidas, para não ficar o do desenvolvimento quase igual. Por exemplo, o aluno culpa o Estado no primeiro parágrafo do desenvolvimento. Por exemplo, no segundo, por mais que tenha escolhido outro argumento, as ideias retomem a culpa do governo. Não faça isso. Escolha dois argumentos distintos. Às vezes, ele escolhe dois diferentes, mas ele traz informações do um. Acontece demais isso. Coloca parecido, sem desenvolver. Pode passar. Aí aqui é só revisão da estrutura. Ó, só revisando. Primeiro elemento é o tópico frasal, que é a apresentação da tese. Segundo elemento é o repertório cultural, que tem que combinar com a tese. Terceiro é a relação entre o repertório e o debate, que é o embasamento. E quarto é a conclusão do período ou marca de autoria, gente. Só mostrando aí o que a gente já viu. E aqui está só revisando. Na introdução, basta escolher a frase que deseja para cada processo. Ó, repertório. Cadê? Repertório de apresentação.
Tiago, tu pode encerrar a gravação. Na próxima aula a gente continua dessa página aqui. Você não vai dar tempo de terminar hoje mesmo?